Grava. Olá, pessoal, muito boa noite a todos, todas e todes. A gente está aqui no nosso terceiro encontro do GEADES agora de 2024. E hoje a gente tem a honra e o prazer de receber novamente o professor Rafael França. Ele que é bacharel em Relações Internacionais pela UNB, mestre em Gestão e Saúde Coletiva pela Unicamp, doutorando em Saúde Global e Sustentabilidade pela USP e que atualmente atua como assessor técnico na Fiocruz. O Dr. Rafael aceitou o nosso convite para voltar aqui aos encontros do GEADES. E o tema de hoje será falar sobre os esforços do Ministério da Saúde para a elaboração de uma política nacional de saúde de migrantes, refugiados e apátridas no SUS. Dr. Rafael tem uma vasta experiência em pesquisa nessa área, né? Já trouxe um pouco desse conhecimento para a gente no nosso encontro sobre saúde global e hoje ele está de volta aqui para a gente entender um pouco melhor como é que o Ministério da Saúde começa a construir, então, essa política pública super importante. O Brasil é um país que recebe muitos imigrantes, refugiados, migrantes, né? Um país de dimensão continental. Então, a gente precisa pensar nessas possibilidades aí, nas melhores formas de cuidar dessa população também, né? Diante aí do princípio da universalidade do SUS, da integralidade e da equidade. Então, vou passar a bola aqui para o Rafael. Rafael, muito obrigada novamente, bem-vindo de volta aqui ao GEADES. Lembrar a todos que esse nosso encontro está sendo transmitido também pelo YouTube, vai ficar gravado também nos canais do IDISA. E já vão aí, pessoal que se preparou para o encontro de hoje, pensando aí no debate, nas perguntas, para a gente poder aqui trocar, aproveitar a presença do Rafael, e para que vocês possam também trabalhar nos artigos, né, que vocês depois vão apresentar aí, quem tiver vontade, no final do semestre, tá bom? Quem sabe esse tema pode ser um dos temas aí que vão estar nos artigos da Domingueira da Saúde. Então, tá com você, Rafael. Fica à vontade, passamos da Bom, palavra. Obrigada. boa noite. Queria agradecer ao convite, agradecer a Tarsila, ao Jordão. É um prazer de novo estar com vocês. Esse realmente é o tema, né, que eu tenho. Eu coordeno também pela USP um grupo de alunos e a gente escreve quinzenalmente nos cadernos do Centro de Relações Internacionais de Saúde da Fiocruz. Então a gente escreve sobre migrações, refúgio e apatridia. O Ministério da Saúde, eu vou colocar uma apresentação, mas o Ministério da Saúde vem, né, está tentando traduzir, está tentando, sempre colocar na hora de colocar, vocês conseguem ver a apresentação? Aparece já? Sim, aparece sim, só não está na tela cheia, tá na tela. Agora ficou? Agora está. Tá. Então, a ideia, gente, assim, como, né, pensando na minha outra participação, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou tentar primeiro contextualizar bem o problema. Vocês vão ver que ele é bastante complexo. E aí, então, a gente discute, na verdade, o que o Ministério está fazendo de uma maneira mais conjunta. Acho que também eu vou escutar de vocês, que eu acho que tem muita gente de estado, município, enfim. Acho que vai ser muito interessante a troca, tá? Então, eu vou começar primeiro contando um pouco do contexto e vou falar sobre os dois problemas, ou talvez os mais interessantes do Brasil, que um deles é a migração venezuelana, né, nossa primeira crise humanitária brasileira, né, entrada de venezuelanos por Roraima, um estado que tem pouca infraestrutura em saúde, que isso pressionou muito o sistema de saúde de Roraima, e outro é algo que, né, ou seja, a crise da chegada dos afegãos no aeroporto de Guarulhos, né? Ou seja, Guarulhos é a nossa entrada principal internacional no Brasil, e eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Bom, então, como contexto, né? Ou seja, eu sou orientando da Deise Ventura, né? A Deise Ventura fez um livro sobre migrações, e ela é uma professora que né, uma professora venezuelana, que, enfim, fizeram esse livro, que é bastante interessante, e que trabalha na assistência. Então, como explicam Ventura e refugiados são considerados nacionais de um país estrangeiro. Ou seja, alguém que se muda para outro país, seja ele imigrante ou refugiado, é alguém que mudou. Não importa para a gente qual foi o motivo. Geralmente, a classificação dos seres nacionais ou estrangeiros serve como critério de alocação de recursos, ou seja, teoricamente, né, pensando aqui para a gente, nem todos os países têm o mesmo sistema que a gente. Mas o que diferencia é que talvez uns paguem impostos, outros não, outros estejam aqui de passagem, enfim. Mas a ideia é que se mora no Brasil, teoricamente,
o nosso SUS deveria dar da vacina ao transplante, ou seja, todo migrante residente no Brasil tem direito a todos, né, a tudo que o SUS oferece. Embora cada vez mais tênue a diferença entre imigrantes e refugiados. Aí eu acabei pegando uma tabelinha que eu achei super interessante. O Acnur, acho que tem uma pessoa com o áudio aberto. Fechou, fechou. Então, a gente vai ter mais ou menos essas diferenças. Então, eu peguei, na verdade, de coisas do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e a OIM, que é a Organização Internacional de Migrações. Então, o que são migrantes? Pessoas que buscam provisório ou definitivamente a residência em outro país pelas mais diversas razões, sendo a mais frequente deles a busca de trabalho. Então, seja alguém que vai trabalhar porque ganhou um salarião, seja uma pessoa que acredita que lá no outro país ele vai ser mais feliz, que ele vai ganhar em euro ou em dólar, seja uma pessoa que tenha família, que vai para lá, enfim, ou seja, e isso tem uma estimativa que são 280 milhões de pessoas. Refugiados são pessoas que deixam seu país de domicílio porque nele não podem mais permanecer, geralmente por fundamento de temor de morte, perseguição política, ético-religiosa, inclui conflitos armados, violência generalizada e violação de direitos humanos, que são ao redor de 35 milhões de pessoas pelo mundo, né? Solicitantes de refúgio são pessoas que deixam seu país de domicílio, porque nele não podem permanecer, solicitam às autoridades competentes serem reconhecidas como refugiados, mas ainda não tiveram seus pedidos avaliados. Aqui no Brasil, existe o CONARE, né, que é a Comissão Nacional para Refugiados, e fica no Ministério da Justiça, e são eles que dão o status de refugiado à pessoa depois de solicitado. E os deslocados forçados são pessoas que permanecem no território do qual são nacionais, mas são forçadas a fugir de suas casas ou locais de residência habitual, em especial para evitar conflitos armados. E a gente aqui teve um caso no Brasil, não sei se vocês perceberam, mas durante as enchentes do Rio Grande do Sul, a gente teve um montão de gaúchos que deve ter trocado de município ou ido para outro estado, né? Tiveram suas casas né, atingidas pelas enchentes, como também muitos refugiados ou migrantes alocados no Rio Grande do Sul também foram mais uma vez forçados a sair de suas casas. Estamos no contexto. A circulação de pessoas é uma temática relevante no plano internacional. As políticas migratórias possuem, né, ampla repercussão social, porque eu acho que o nacional fica pensando que estou dando para o outro, não vai faltar para mim. Existe, na verdade, muito coisas mal faladas, né? As migrações internacionais de recursos são muitas vezes percebidas como ameaças ou problemas econômicos, né? Ou seja, muitos países, não só os cidadãos, mas também seus governos, veem problema nisso. São palavras que parecem como corriqueiras, mas são, na verdade, conceitos complexos que geram confusão e embates políticos. Vários, os norte-americanos agora, não sei se alguém está acompanhando, mas Trump disse que se ele ganhar, ele vai mandar todos os migrantes embora. A extrema-direita na Europa também usa muito da migração para conseguir voto, ou seja, é um tema bastante complexo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. As narrativas, a linguagem utilizada, a diferença de cultura, a ideia de que o outro vai roubar não só os seus direitos, mas vai roubar a sua casa. Depois, talvez, é o cara que não consegue coisa, então fica ali como pedinte. Então, tem um montão de problemas associados. A separação então pode resultar numa desproteção dos direitos das pessoas migrantes, a exemplo da frequente diferenciação entre migrações econômicas e migrações forçadas, como se a necessidade de sobreviver, por exemplo, permitisse a cada pessoa a escolha entre ficar ou partir. A gente sabe que é muito para além disso, né? Aqui a gente vê uma fila né, de pessoas, ou seja, tentando buscar, talvez, saindo de um conflito ou algo do gênero, né? Isso aconteceu com a Ucrânia, com palestinos, enfim. Como constata grande parte da literatura sobre o tema, a liberdade de circulação internacional de pessoas é uma das promessas não cumpridas da globalização. A gente tem o Regulamento Sanitário Internacional, que tenta, né, por trás de tudo isso, está, na verdade, ter regras para que não haja fechamento de fronteiras. A gente vê restrições em muitos estados, sejam desde de que o migrante vai trazer doenças já erradicadas, né? Ou seja, a gente tem um montão de lendas e também verdades. Ou seja, a gente tem, é um tema bastante complexo. Eu acho essa foto muito impactante, na verdade, a gente pode ver que talvez sejam, né, migrantes africanos tentando chegar na Europa, né? Ou seja, de uma maneira, a gente vê com muita frequência o tanto de migrantes que se afogam, né? Ou seja, são pessoas
que às vezes, pelas mudanças climáticas, tem, na verdade, suas colheitas, né? Tipo, já a seca, né? Ou seja, a chuva que existia já não existe mais, ou a chuva que vinha há pouco agora vira uma enchente, as pessoas perdem tudo e vão procurar outras coisas por fome mesmo, né? Como também alguns italianos, alguns europeus, passando fome lá no passado, vieram para o Brasil em busca de melhores condições. Ou seja, não é algo de agora, é que agora, na verdade, é muito mais amplo e agora a gente vê problema, talvez, né? Num outro momento, o Brasil queria os europeus, né? Então, acho que também existe essa ideia, e até na Europa existe com a crise da Ucrânia, que os ucranianos eram bem melhor vistos do que outros migrantes, né? Então, tem migrantes e migrantes também, ou seja, né? Quando era o caso de europeus, não existia tantos problemas. A escalada de conflitos, o aumento da temperatura, ou seja, tudo isso, na verdade, tem feito com que, em 2013, existiam mais ou menos 51 milhões de pessoas deslocadas à força. E agora já existem 108 milhões, ou seja, na verdade, dobrou a quantidade em 10 anos, ou seja, isso preocupa muitos governos. A pandemia da Covid ainda veio atrapalhar e ainda piorar, na verdade, porque os sistemas ficaram mais abarrotados, ou seja, então a pandemia veio para acrescentar mais aí um problema para os países que tinham já seus sistemas de saúde comprometidos e ainda, né, com refugiados e imigrantes, não foi diferente. Quais são os problemas? Essa é uma viagem que eu fiz para Roraima, né? Por exemplo, isso aqui, essa foto especificamente, eu que tirei a foto ou seja, em Pacaraima, né? Na entrada. Então existe uma concorrência entre estados, fundações internacionais de saúde, ONGs e filantropia. A coisa se confunde em eu estou fazendo caridade, eu estou ajudando ele porque ele é enfim, é muito complexo o tema no momento em que o migrante ou o refugiado que está aqui, a gente tem que entender que o refugiado, especificamente, ele está aqui sendo cuidado pelo Estado. Então, na verdade, você não tem que fazer caridade nem nada, ele tem o direito dele de usufruir do SUS como a gente usa. É que também, mesmo dentro do Ministério da Saúde, e é muito parecido com temas fronteiriços, mesmo não existe consensos dentro do Ministério de quem eu posso atender na fronteira, por exemplo. Então, sei lá, Foz do Iguaçu é um município que sofre muito com os paraguaios, né? Ou seja, que vira e mexe, pressionam o sistema de Foz. Mas a gente não tem nem sistemas adequados no Brasil em que a gente consiga desagregar o dado e saber que, por exemplo, esse é migrante, esse é refugiado, esse é população flutuante da fronteira, ou seja, é algo bastante complexo porque a gente não tem nenhum dado. Programas de saúde global, sistemas de saúde, cada sistema de saúde é diferente e a gente vai ter, por isso, diferenças nos atendimentos. Então, por exemplo, a gente tem, claro que o nosso sistema é universal, né? Ou quer que seja universal. Mas, por exemplo, o sistema chileno, o sistema colombiano, que mais se aproximam ao sistema americano, os refugiados que poderiam ser incluídos têm muito mais dificuldade. Então, direitos, compaixão, Estado garantidor, mas também violador desses direitos. Tem esse tema de tentar fazer que essa foto é uma foto na fronteira dos Estados Unidos e México. Então a gente vê quem já passou e quem não passou. Você viu que tem gangorra e as crianças estão brincando. A maioria das vezes, às vezes, passa o pai, mas não passa o filho. Eu acho super interessante essa foto. E, na verdade, tem essa ideia do que o refugiado é o criminoso em potencial, ou seja, essa é também a imagem criada, sei lá, do turco na Alemanha, ou seja, na verdade, a grande maioria, ou sei lá, ou do palestino, ou seja, na verdade, cada sociedade acaba fazendo da sua maior, né, enfim, tentando botar medo, né, ou seja, é ilegal, porque eles estão ilegais ao migrar, tem o medo do controle de acolhida, então o cara, quando vai procurar serviço de saúde, ele tem medo de passar o endereço, porque pode ser que com o endereço vão saber que ele está ilegal, ou seja, não, na verdade, existem muitos problemas que acabam virando barreiras no acesso dessas pessoas à saúde, né? Essa é uma foto também, né? Ou seja, buscar proteção é um direito humano, de uma sacola lá, ou seja, do Acnur, mas migração e risco sanitário, né? Ou seja, muitos dos países, é uma visão muito americana, né? Norte-americana, de ver como que o migrante, na verdade, é aquele cara que vai levar
a doença que eu já tenho, ou seja, como ele não tem vacina, ou a gente não sabe, na verdade, né, se ele já foi vacinado, a gente não sabe a situação vacinal, então, na verdade, ele vira um risco, né? Então, epidemia de HIV e ebola, né? Não sei se você se lembra de ebola, que houve todo um problema, né? Um medo de que, né? Ou seja, um cuidado excessivo, né? Então, isso acaba estigmatizando, aumentando o racismo e xenofobia, né? Então, a reintrodução de doenças é um mote na grande maioria dos estados, né, dos países, para, na verdade, não receber ou criar barreiras para receber. Então, tem estigmatização, houve o fechamento durante a Covid. A primeira fronteira que o Brasil fechou, na verdade, a única, porque depois todo mundo fechou para a gente. A gente fechou o Brasil com a Venezuela, porque a gente não entendia que eles estavam se cuidando, e depois a gente começou a ter tanto caso que todos os países fecharam e a gente fechou em reciprocidade. Mas a única fronteira que a gente fechou foi com a Venezuela. Dados de refúgio no Brasil. Então, de 2011 a 2010, tinham 265.729 solicitações de refúgio de Venezuela, Haiti, Cuba, China, República Democrática do Congo e Síria. Depois dessas, né, então 153.050 solicitações de refúgio venezuelanas, 46.412 são refugiados venezuelanos reconhecidos, e é super interessante que eles usam na Venezuela, que, na verdade, eles estão se mudando pelos embargos impostos pelos Estados Unidos, essa é a fala do governo brasileiro, de reconhecer como privação de direitos humanos os venezuelanos. Então, a portaria reforça a perspectiva de securitização. Os afegãos em Guarulhos, eu acho que a Tarsila acabou de falar que Jundiaí, né, a cidade dela, recebeu muitos afegãos. Então, na verdade, né, essa é uma foto, se alguém conhece o Guarulhos, esse é o segundo andar. Quem vai para o segundo, na verdade, o segundo ou terceiro andar, que tem 2 banheiros, num lugar onde tem uns, assim, tem uma coisa meio cabeleireiro, tem correios. Esses aqui são aqueles 2 banheiros assim que ficam no terceiro andar. O que acontece? Com os afegãos, eles, na verdade, vêm com um visto humanitário. Então, eles vão para a Embaixada do Brasil, pegam um visto, só que diferente de outros, né? Ou seja, diferente dos voos que vêm de maneira coordenada de Roraima com venezuelanos, ou de outras coisas, esses afegãos, como eles têm o direito de vir, porque eles têm um visto humanitário, eles pegam o voo que der e vêm para cá. Só que daí eles chegam falando persa, a grande maioria não fala inglês, com problemas de saúde e se instalam de maneira. E aí vira um grande problema do vivo Pacto Federativo. Não é o problema é de todos, mas também não é de ninguém. Porque Guarulhos né, é uma concessão, o aeroporto é federal, mas fica em Guarulhos, no estado de São Paulo. E aí, assim, não, Guarulhos não se acha dona do problema, porque, na verdade, o aeroporto é concessão. O Estado de São Paulo não sabe direito como agir, porque, na verdade, isso não cabe ao Estado, caberia ao município de origem. E, na minha cabeça, eu, muito sinceramente, da CPF, acho que, na verdade, o governo estadual, o governo federal deveria, talvez, pensar maneiras, né? De que maneira ajudar esses municípios que, tanto Guarulhos como Pacaraima, lá na fronteira com Venezuela, não tem culpa de ser fronteiriço, e nem Guarulhos de ser localizado o aeroporto que mais chega estrangeiros, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a crise atual, assim, que envolve um pouco o que Tarsila e eu conversávamos há pouco, que é, na verdade, que o Brasil virou uma rota, né, de tráfico de pessoas, ou seja, as pessoas vêm para cá e acabam ficando aqui numa área chamada internacional de Guarulhos, então, chega no Brasil, mas quando você não entra no Brasil, você fica num espaço que não é Brasil ainda, e aí os problemas são bastante importantes e a gente continua com a mesma coisa de não saber como discutir. Bom, acho que tudo isso que eu estou falando a gente vai discutir depois, porque a gente vai ter que, na Política Nacional de Saúde, tentar dar resposta a tudo isso que eu estou dizendo. A migração da Venezuela. A migração da Venezuela, né? Nosso problema. Eu não vou falar que é o mais antigo, porque antes existiu pelo Acre bastante migração do Haiti, que foi a primeira onda. Mas a migração venezuelana é a mais forte, é a que tem fluxo, né? Ou seja, tem o maior fluxo. É a nossa sala de vacinação que mais vacina no Brasil, são mais ou menos 600 vacinas por dia, em Pacaraima. E se não fosse
a OIM, o Acnur e um montão de ONG, eu não sei o que seria, porque, ou seja, a gente, enquanto governo, né, ou seja, os três entes federados, talvez não dariam conta de tamanho fluxo, muito menos para Caraima, que é um município pequenininho e que tem, nem SAMU tem, ou seja, assim, é realmente um problema bastante importante. Então, aqui, só para vocês saberem, né, só, então, tá Roraima, Pacaraima é uma cidadezinha bem pequenininha, né? E ali em Pacaraima é que se dá toda a entrada. Essa é uma entrada também, ou seja, de quando eu fui para lá. Cabe a Operação Acolhida, que na verdade é regida pelos militares, né? Ela foi criada em 2018, quando foi o boom. Mas, na verdade, não só os militares, mas a gente depende muito militares e organismos internacionais. Essa é uma foto dos abrigos lá, né? Então, na verdade, aqui vocês podem ver esse montão de colchões. E esses abrigos são abrigos do Acnur. A primeira coisa que, não sei se vocês pensam, assim, quando eu vi essas fotos, né? Porque essas casinhas foram feitas, teoricamente, para assentamentos, sei lá, em lugares frios, né? Então, imagina num lugar quente como Roraima, você colocar, às vezes, teoricamente, os venezuelanos deveriam chegar, entrar por uma triagem, sei o quê, e o tempo de ele fazer a documentação e aí passar por um processo de interiorização. Mas não é isso que acontece, muitas vezes eles ficam lá por meses e meses e numa maneira ali, ou seja, num lugar às vezes fácil de pegar tuberculose, fácil de transmitir mesmo entre eles doenças. Outro ponto importante, saiu uma pesquisa da Fiocruz, estou dando assim, né, ponto para a gente discutir depois, né? Saúde sexual e reprodutiva de mulheres e adolescentes. Então, essa daqui vocês podem ver, na verdade, é na beira do rio, lá em Roraima, e alguma mulher que, na verdade, estava lavando roupa e deixou tudo para secar no chão cheio de areia. Né? Então, assim, tem prostituição, tem muitas que vêm grávidas e quando chegam aqui, né, não tiveram acesso ao pré-natal e muitas vezes tem gravidez de risco, são muitas que são estupradas pelo caminho, né? Então, existe também uma mudança do perfil, antes vinham os homens, depois eles chegaram aqui, conseguem, avisam suas mulheres de, olha, pode voltar, agora pode vir que eu estou bem, e aí, às vezes, vem a mulher com mais 3 filhos e caminham por dias e dias e chegam ali muito, né, cansadas, ou seja, então, na verdade, existe agora um olhar, assim, né, de pensar para essas mulheres, de tentar pensar né, nessa triagem, olhar elas de uma maneira diferente. Existe também outro problema, não é um problema, né, mas outro ponto de destaque, que são os indígenas Uaral. Né, como vocês devem saber, existe no Ministério da Saúde a Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas a Secretaria Especial de Saúde Indígena atende a indígenas aldeados brasileiros, né? Ou seja, nem existe agentes de saúde indígena que falem Uaral. E esses Uaral são indígenas venezuelanos que, na verdade, estão em contexto urbano. Cabe ao sistema de saúde, ao SUS, né, a atenção básica, digamos, a atender os indígenas que estão em contexto urbano. Mas a maioria dos indígenas em contexto urbano já falam português, ou seja, agora, quando você tem um indígena que fala ou espanhol ou o aral chegando, você vai ter, na verdade, uma barreira cultural e uma barreira linguística muito difícil e que vai, na verdade, dificultar o acesso dessas populações e que já estão distribuídas por todo o país. Eles são andarilhos, eles vivem do artesanato e é um problema bastante importante, mesmo até por entender exatamente de que maneira vai ser esse acesso ou esse acolhimento. E quais são as respostas da migração? Né? Então, por exemplo, chilenos protestam contra imigrantes e queimam pertences dos venezuelanos. Colômbia se propõe a regularizar 1 milhão de venezuelanos ilegais no país, ou seja, na verdade, nem todos os países vão ter a mesma resposta. O Brasil é muito progressista e a gente, na verdade, é muito elogiado pelas nossas políticas de acolhimento, embora a gente não tenha ainda nada especificamente para a saúde. Bom, em junho de 2023, ou seja, no ano passado, o Ministério da Saúde instituiu, por meio de uma portaria, um grupo de trabalho, com a intenção de propor pela primeira vez na história do país uma política nacional de saúde, né, de saúde das populações migrantes, refugiadas e apátridas. Eu fazia parte desse grupo e posso listar para vocês a quantidade de problemas que a gente teve. Então, a gente teve problemas primeiro, por problemas de burocracia do Ministério mesmo, né? De colocar pessoas na portaria e depois, como existe rotatividade nos municípios, existe rotatividade também no Ministério da Saúde,
e as pessoas vão saindo ou trocando de lugares, e isso gerava, né, gerou vários cortes, gerou vários problemas de continuidade, né? Existia também, a gente ficou por muito tempo, o Lula diz muito, não sei se vocês já escutaram, mas é nada de nós sem nós, né? Então, a primeira portaria do Ministério saiu com um equívoco, porque não colocava os migrantes, ou seja, não colocava associações de migrantes, que hoje em dia já existem bastante. Então, a gente, né, teve um tempo de tentar incorporá-los, né? Porque não tem como pensar algo para os migrantes sem escutá-los, né? E aí a gente vai ter esse problema não, né? Essa dificuldade de que acho que todo mundo deve saber que no Brasil a gente tem 1 milhão de SUS, né? Então, igual a Tarsila mesmo disse hoje, porque Jundiaí é famosa por ter um bom atendimento. Só que eu não digo só de bom atendimento. No caso dos migrantes, vou ter que ter uma equipe sensibilizada de que ele pode ser atendido, uma equipe que seja dedicada ou que saiba outros idiomas ou que tenha pelo menos interesse, uma equipe que saiba que ele, sendo migrante ou refugiado, ele tem o direito de receber da vacina ao transplante, né? E não. Agora a gente vai ter problemas que são problemas por mais que a gente sensibilize, existe preconceito da população em si, né? Ou seja, a gente tem que não pode esquecer que o profissional de saúde também é um cidadão e que ele tem, sei lá, família, que pode ter alguma história de que, olha, o venezuelano me roubou. Ou seja, então, na verdade, às vezes, por mais que você fale, deve atender, na ponta não é sempre a mesma, não é sempre positivo. Além de que outras culturas, por exemplo, os persas ou os afegãos, mulheres não podem ser atendidas por homens, muitas vezes vai ter um homem no atendimento. Então, na verdade, a gente vai ter barreira linguística, barreira cultural, a gente vai ter as barreiras proporcionadas de que eles não conhecem sobre o nosso SUS, não conhecem sobre os direitos que eles têm. A gente vai ter também, né, esse problema no acesso. Eles não conhecem, muitas vezes eles vão achar é, que é uma, né? Ou seja, se eles forem lá e se eles estiverem ilegal, eles vão ser presos, então, ou seja, aí tudo isso dificulta. A gente realmente, né, embora muitos, em alguns lugares específicos, tipo o afegão, existe sim é, poliomielite que poderia talvez ser reintroduzida no Brasil. Então, esse é um dos grandes medos, né? E aí, não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Mas que a vacina ela é vilã ou vítima, na verdade, ela é vítima do próprio sucesso, né? Como, na verdade, todo mundo tomou vacina e muitas vezes as doenças sumiram, a gente tem agora baixas coberturas vacinais e realmente pode ser um problema se a gente receber pessoas, né? Embora o foco da Política Nacional de Saúde de Populações que o Ministério está fazendo é garantir o acesso, existe também uma parte de monitoramento, ou seja, que a gente consiga monitorar. Agora, como a gente faz isso com um Brasil tão grande? Como a gente consegue sensibilizar tantos municípios com alta rotatividade de profissionais de saúde? E essa é a grande, né, é o grande gargalo que a gente vai ter que tentar, né? No momento, o Ministério da Saúde está fazendo consultas regionais, então foi uma primeira em São Paulo, devem se fazer uma durante a Comigrar, que na verdade é uma conferência feita pelo Ministério da Justiça que vai reunir e discutir, né, migração no Brasil, não só saúde. E, além disso, devem fazer uma em Foz do Iguaçu, uma no Acre e uma em Roraima. Mas a gente tem que pensar também que temas cabeludos ou temas pouco sexys, assim, sei lá, não pode dizer assim, ou seja, esses são temas de difícil resolução, não são temas fáceis dentro do Ministério, porque esse é um tema que envolve todas as secretarias, né? Então, assim, por mais que a gente... outro ponto é como a gente vai pensar uma política para uma população se a gente não consegue nem desagregar os dados dela. Não existe. Você pode colocar estrangeiro, mas ninguém preenche na ponta. Se preencher estrangeiro, estrangeiro para a gente não dá a ideia de se ele é um migrante, se ele é um refugiado, se ele está aqui a passeio, se ele é um turista que caiu, escorregou, se ele é alguém que se aproveitou e tomou uma vacina, ou seja, a gente não consegue. Além de que imagina que, bom, como vocês devem saber, na verdade, tem os sistemas do Ministério, nem todos se conectam entre si,
E, na verdade, a gente vai ter diferenças, né? Então, às vezes você não vai ter a aba, às vezes a gente tem a aba, mas ninguém preenche. Então, na verdade, precisa também de capacitar, além de sensibilização dos profissionais de saúde, de capacitá-los da importância, né? Da sensibilização de atendê-los, capacitá-los para que eles preencham as abas, para que a gente possa, então, ter notícias, né? Dados mais reais, uma coleta de dados mais reais, para que a gente, então, possa avançar nessa política. Para os mais interessados, eu coloquei aqui essa série Estado Zero, na verdade, é uma série super interessante que fala sobre refúgio. Tem esse Adelante, que é super legal também. E esse é o livro da minha orientadora, né, com uma outra professora, e que fala sobre saúde de imigrantes e refugiados, e é bastante interessante. Eu estou escrevendo agora, estou escrevendo agora no Jota, que é um jornal aqui de Brasília, e eu escrevi um artigo justamente falando sobre a crise humanitária na zona de trânsito do aeroporto de Guarulhos, que eu também coloquei aqui os mais interessados. E falar tudo isso eu vou abrir para discussão, porque eu acho que, na verdade, a minha expectativa era colocar bastante a discussão do que essa política, né, de que maneira essa política deve, ou seja, ou os desafios que essa política tem pela frente, porque até a gente ainda não tem a política, a gente não sabe nem se vai ser uma política ou se vai ser uma estratégia, mas a gente está nessa correria, né, ou seja, de Brasil poder, né, não só criar como implementar essa política, né? Acho que vai ser complexa, não só a criação, como também a sua implementação, mas nada é impossível, né? Então, estamos nesse processo. Então, eu paro a apresentação e abro para a gente poder conversar. Aproveito para dizer, para perguntar, ou seja, né, quem trabalha em município, alguém tem alguma história para contar? Alguém acha que a gente deve atender? Alguém tem propostas de como poderíamos sensibilizar ou capacitar? Alguém, alguém vê em algum sistema, por exemplo, uma aba que nunca preencheu? Enfim, não sei. Agora abro um pouco para discussão. Ai, Rafael, adorei essa exposição. Achei que você conseguiu sintetizar de uma forma muito interessante, assim, diversos aspectos do problema, né? Diversas frentes aí, e que eu acho que realmente, assim, apesar do motor condutor de tudo isso, tem que ser a União, né? Tem que ser o Ministério da Saúde, o governo federal. Eu acho que toda a cadeia, né? Estado, município, a gente tem coisas que eu acho que é possível, né? Aqui em Jundiaí, vou contar da experiência. Eu falei com você antes, mas assim, eu tive uma situação em que eu estava com o meu filho sendo atendida num hospital universitário, fazendo uma internação para uma cirurgia simples, e eu tive que fazer a internação de uma afegã que estava com um bebê, era uma refugiada de guerra, uma funcionária pública do governo afegão, que por conta da tomada, né, do Estado pelo Talibã, ela fugiu, a família quase toda dela fugiu, e ela não falava português, falava muito mal inglês, assim, capenga mesmo, só com o Google Tradutor, e mesmo assim a gente não conseguia entender muito o que ela dizia, e eu acabei sendo a única pessoa no hospital inteiro, à exceção dos médicos que estavam em sala de cirurgia, o que também tem um recorte aí de classe, né? Com capacidade de conseguir falar inglês, porque tinha um homem com ela, que era o cunhado, que depois, numa outra situação, nós acabamos descobrindo que era o traficante, e que ela era uma das traficadas, né? Que ela estava passando por Jundiaí para depois seguir para os Estados Unidos. E aí eu consegui ajudar lá, e depois bati um papão com ela, enquanto a gente esperava as crianças se recuperarem, né? Ela contou como é que foi e tal. Ela veio grávida para cá, teve a criança aqui, e essa criança precisou de uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia simples, mas que imagina, né? No país dela, o acesso a esse cuidado seria super complicado. E, e aí, assim, por conta desse meu encontro com ela, eu fui atrás de saber quem eram as organizações que davam assistência para imigrantes, porque na rede de saúde, na atenção primária e na atenção especializada do meu município, não havia nenhuma discussão sobre isso. Haviam demandas,
dos profissionais de saúde quando eventualmente se deparavam, por exemplo, com uma situação dos haitianos que batiam nos filhos porque era assim que eles aprenderam a educar as crianças. Então, a gente tinha situações ali complicadas em atendimentos nas UBSs por conta dessas denúncias tal de criança com marca e tal. E aí eu descobri que haviam ONGs, né? E essas ONGs é que faziam assim o grande trabalho, na verdade, de acolhimento dessas pessoas. A gente tem aqui na cidade um centro de línguas público que dá aulas de alemão, francês, português, né? E inglês, português, alemão, italiano e francês, espanhol. Então, eu cheguei até a trocar uma ideia e propor se não seria o caso, né, da gente ter cotas nesse centro para profissionais de saúde, tivesse interesse em aprender uma outra língua, enfim. Mas para o afegão é muito complicado, porque é um idioma que dificilmente a gente vai. Eles aprendem rápido o português, né? Eles não demoram tanto para aprender mas ou inglês, né? Agora a gente tem mais dificuldade, né? Mas eu acho que é uma lacuna, não consigo pensar numa forma simples de fazer esse acolhimento. Eu acho que é algo complexo, é algo que talvez tenha que se valer menos da linguagem e mais de outro tipo de linguagem, né? Menos da linguagem falada e talvez mais de outras estratégias, né? Que não fiquem presas somente ao idioma, né? Tenho essa sensação. Mas era isso que eu queria dividir com a turma aí. Acho que deve ter, o pessoal aí deve ter histórias aí para contar. Tarsila, não, eu acho muito interessante, né? Assim, eu acho que esse é um pouco o que acontece nos municípios, né? Ou seja, você que, ou seja, né, que é uma super profissional, ou seja, que teve de pensar maneiras de, né, de pegar, porque na verdade a maioria desses problemas ela só se resolve de maneira intersetorial, ou seja, se, sei lá, se uma ONG, não sei, fizer um call center com línguas, que o profissional de saúde possa ligar e falar para a pessoa e passa, sei lá, a gente tem que pensar em coisas criativas, porque realmente é impossível a gente pensar que a gente vai dar conta de fazer que em todos os municípios, porque a primeira coisa que a gente não sabe, onde eles estão. A gente não sabe onde essa população está. Claro que a gente sabe que eles entram para Roraima, e a gente tem a informação de Roraima porque eles são interiorizados pela Operação Acolhida. Ou seja, eles pegam documentação, eles fazem uma triagem, e uma vez que a Operação Acolhida, ou seja, o Exército Brasileiro, juntamente com a OIM, consiga um lugar para esse venezuelano trabalhar, ele é deslocado com o avião da FAB, chega no lugar e há uma recepção e cada um vai para o seu município. Então, a gente tem minimamente um catálogo, a gente sabe mais ou menos, o município recebe, você está recebendo 3 famílias de venezuelanos, e muitas vezes é todo um concerto feito com o Sebrae, com pessoas que oferecem o trabalho. Então, na verdade, é uma outra gênero, mas, por exemplo, o afegão, como você combinou, ou seja, ele vai ter um visto humanitário, ele vai chegar em Guarulhos, e a gente não tem um controle para onde ele foi. E é impossível que a gente consiga garantir, até porque os municípios são independentes, de que por mais que a gente saiba que o SUS é universal, existe preconceito por parte da população. E a gente tem que lembrar que o profissional de saúde também é um cidadão e ele pode achar que não deve, ele pode falar assim, e tem fila para brasileiro, imagina que eu vou colocar esse estrangeiro na frente do brasileiro. Então, assim, tem um montão de lendas e de histórias que dificultam, né, esse atendimento, né? Eu acho muito interessante que não tem a ver exatamente, mas que expressa bem um pouco essa história para vocês. Eu fui uma vez para uma reunião, ou seja, eu acompanhei, na verdade, uma reunião de HIV e AIDS e era assim na fronteira com o Uruguai. Então a gente foi para, sei lá, 6 cidades gêmeas. Essas cidades gêmeas são cidades brasileiras que ficam coladas com uma cidade uruguaia. E aí a gente ia, foi uma semana inteira de reunião, a gente ia, andava mais 50 quilômetros, dormia, fazia reunião, andava mais 100 quilômetros, dormia, de toda a fronteira sul do Rio Grande do Sul. E aí era super interessante que na cidade, vou colocar assim, na cidade fronteiriça, na cidade gêmea A, o brasileiro falava assim: eu não consigo dispensar remédio para uruguaio, porque não consigo colocar aqui no meu Cicron. E aí o uruguaio falava assim: eu consigo dispensar para brasileiro, sim, eu dou um jeitinho aqui, lá, lá, lá.
Passados 50 quilômetros no dia seguinte, se invertia. O brasileiro falava, eu consigo sim passar por uruguaio. E o uruguaio falava, olha, no meu sistema não dá nada. Ou seja, é o mesmo sistema, com 50 quilômetros de diferença. Na verdade, o que mudou era o atendente, né? Ou seja, ou ele não sabia mexer no sistema, ou para ele, eticamente, ele estava fazendo algo equivocado, né? Então, ou seja, ou existia um gestor que falava, não faça, porque pode virar um problema para mim. Ou seja, na verdade, é um problema, na verdade, de muitas facetas e realmente de difícil, né? Ou seja, é complexo saber. Eu acho que essa política ou estratégia pode, de alguma maneira, induzir, né? Que a gente consiga, por meio de capacitação, voltada a direitos humanos, ou, enfim, que a gente consiga... mas a gente também pensa que toda essa parte de linguística, né? Ou seja, de aculturação, ou de melhora no idioma, ou de... Isso, na verdade, envolve recurso, né? Então, ou seja, também não dá para obrigar que o município dê aula de idiomas, ou seja, então, assim, são coisas... Tudo que envolve financiamento se complica um pouco, né? Ou seja, entre os entes. Eu acho que nesse ponto, essas ONGs aqui em Jundiaí, quando eu tentei localizar essas organizações, eu encontrei uma ONG que trabalhava de início só com afegãos, depois eles abriram para outros países, refugiados de outros países. Ficavam sabendo que as pessoas estavam no aeroporto. Existia um grupo de fuzileiros navais americanos que mandava esse recurso. Então, havia um aporte de recurso de fuzileiros navais americanos por pessoa que essa ONG resgatasse. Quer dizer, os nomes, eles já sabiam quem eram as pessoas, porque a vinda deles para o Brasil já era construída a partir dessa parceria com esses fuzileiros navais. E aí, quando eles traziam para o Brasil, eles tinham um sítio onde eles tinham alojamento para essas famílias, já faziam contato com as unidades de saúde que podiam atender as crianças, principalmente, tal. Tinha muito problema com violência doméstica, porque isso para eles culturalmente é algo que é aceitável. Eles tinham lá professores voluntários para ensinar português, mas era um processo longo. E a gente tinha uma organização aqui também, vinculada à religião católica. Essa recebe os haitianos e os venezuelanos. Interessante, né? Essa outro grupo vai para lá. Então, esse grupo dos haitianos e dos venezuelanos, eles passam pelo CESPROM, que é uma vertente da Igreja Católica, lá agora não vou lembrar. E aí lá eles ajudam a pessoa com documentação, entendeu? Mas assim, a gente vê muita pessoa, muito imigrante aqui, né? Refugiado. Haitiano, por exemplo, em situação de rua, né? A gente tem esse problema, e aí tem problema no atendimento por conta da dificuldade de comunicação. Eu acredito que assim, seja um problema que vai tomar proporções, né? Porque eu acho que a gente teve uma fase aí de uma crise, né? A gente tem ciclos de crises humanitárias, né? E eu acho que a gente vai entrar num novo ciclo de crise humanitária de migração climática, né? Mais importante, mais relevante, né? Enfim, a gente vai ter que pensar e pensar junto, assim, porque eu acho que as coisas vão mudar muito nos próximos 10 anos. Não, não, e Tarsila, olha só, eu acho, né? Quando você vê um haitiano em situação de rua, na verdade, o momento em que talvez ele está em situação de rua, porque ele chegou aqui, ele tem barreiras, né? Mas, na verdade, reforça o estigma de que, é o cara que, sei lá, talvez só beba, enfim, ele veio aqui, ou seja... Então, na verdade, essas situações também acabam reforçando o estigma e acabam reforçando o preconceito que as pessoas têm justamente do outro, do diferente, né? É, e aí eu coloco também uma pergunta, eu vi aqui que Glaze e Ellen quer falar, mas eu queria saber o que vocês acham sobre... Eu acho que é impossível a gente não pensar que OIM, Acnur e ONGs deem uma ajuda. Mas, na minha opinião, fica um pouco na mão deles demais. Queria saber o que vocês acham sobre isso também. Ou seja, claro que a gente vai ter... Como a gente não pode
Eu acho que, até fazendo uma outra alusão, acho que uma decisão de fazer a Secretaria Especial de Saúde Indígena foi porque cabia aos gestores municipais o cuidado dos indígenas que moravam naquele território. E a gente tinha gestores que amavam os indígenas e a gente tinha gestores que falavam, deixa eles lá, entendeu? Ou seja, por isso fizeram uma secretaria federal. E eu penso que com os migrantes, não estou dizendo para ter uma secretaria de saúde de migrantes, refugiados e apátridas, mas se não tiver um olhar específico do governo federal que coordene ou que induza que estados e municípios tenham um olhar diferenciado, a gente não vai conseguir ter diferenças. Porque, na verdade, e pensando também que na maioria dos municípios gasta mais do que do que está combinado na Constituição, ou seja, né, sempre o gasto maior cai ao município. Para o município atender mais gente do que ele recebe ou algo, também vira um problema. Ou seja, então, assim, é na verdade algo que a gente tem que pensar com muita calma de como fazer. Glaze Ellen. Oi, professor. Tá conseguindo me ouvir? Ai, acho que eu caí. Sim, Não, a sim, gente estamos te está te ouvindo. ouvindo. Agora, pessoal, eu estou usando dados móveis, eu acho que não vou conseguir falar. Me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Estava cortando, mas agora estamos... Ah, então perfeito. Perfeito. Eu fui voluntária do Instituto Pro Bono, e o Instituto Pro Bono aqui em São Paulo, eles atuam bastante nessa questão criminal. E aí o professor falou sobre ideias, né? E eu acho que as instituições, eu não sei como se daria, né? Ou até as universidades não poderiam ajudar a fazer um perfil, um mapa epidemiológico para saber onde estão essas populações que, por exemplo, aqui na região do Brás de São Paulo, é muito visível e foi aonde a gente atuou nessa questão do Instituto Pro Bono, sentava nas mesinhas e fazia a acolhida das pessoas. E quando a gente faz esse acolhimento, esse tato humanizado, eles tendem a falar. Então, isso é difícil, claro, mas eu vejo que essa questão de fazer um perfil para saber onde tem mais demandas dessas pessoas, principalmente numa cidade tão grande que nem São Paulo, seria uma saída ou isso é... Gleisiane, acho que cortou o finalzinho, mas acho que deu para entender. Eu não só acho que é interessante, eu acho que é imprescindível que a gente tenha essa informação, ou seja, não só um perfil epidemiológico, mas que a gente saiba quantos são, onde estão, cobertura vacinal, ou seja, a gente teria que saber, ou pelo menos para que a gente possa até pensar em quais municípios priorizar, ou quais áreas, ou por onde eles estão. É, embora eu também ache que São Paulo, claro que, gente, assim, né? São Paulo é difícil até de comparar com outros lugares, mas São Paulo tem de maneira organizada, pelo menos São Paulo que eu digo, o São Paulo capital, né? Não o estado de São Paulo. Porque no estado de São Paulo não tem uma política específica para o estado de São Paulo. Mas o, é, a cidade de São Paulo tem um centro de migrações, que eu também eu não acredito em algo eu sou contra que exista um centro de migrações, no município inteiro, como São Paulo, mas existe um centro de migrações, né? Porque eu acho que a ideia é que o migrante seja absorvido pelo seu território de domicílio, né? Ele deveria ser atendido como brasileiro, onde perto da casa dele, ou perto onde ele trabalha, né? Ou seja, essa é a ideia, né? Ou seja, a ideia não é que ele tenha que se deslocar, um cara que não sabe nem ler, nem escrever em português, nem pedir informação. Então, na verdade, o que a gente tem que... Eu acho que, sim, é importante. Difícil é, na verdade, convencer, talvez, que gestores gastem dinheiro com isso ou gastem tempo de seus funcionários que têm já pouco tempo fazendo isso. Outra parte difícil é de saber como encontrar o dado desses refugiados nos próprios sistemas, né, de saúde que a gente tem. Esse é outro ponto. E acho que, no caso de São Paulo, e que a gente tem, talvez, mesmo em São Paulo, a gente não consegue ter informações detalhadas ou desagregadas, né? A gente teve aqui pelo Ministério da Saúde, há algum tempo, a Embaixada da Bolívia nos pediu, como se fosse uma ação global, assim, que a gente levasse chegou via MRE,
que a gente levasse Ministério da Saúde, Ministério da Educação, que a comunidade boliviana de São Paulo reclamava de atendimento. E aí aí gerou no Ministério uma super discussão, porque falava assim, mas eles questionavam que eles trabalhavam demais, né? A gente sabe que, na verdade, os bolivianos talvez tenham trabalhos bastante longos aqui, e que acabava que eles não conseguiam ir ao hospital, né? Não conseguiam atendimento ou algo do gênero. Mas aí a discussão que esteve no Ministério tudo bem atender, mas fazer algo tão especializado, ou seja, eles não teriam também que entrar no modelo e que então eles discutissem com seus empregadores de que, olha, eles precisam ir ao trabalho e fazer valer também as leis trabalhistas brasileiras, ou seja, existe um sistema de saúde que dá direito né, o que tenta garantir o acesso à saúde para todos que moram no Brasil. Mas a gente fazer algo tão específico, será que seria algo que a gente conseguiria que tenha permanência? Será que os gestores gostariam tanto? Será que daria tanto voto para algum gestor fazer um trabalho tão específico, tão especializado, pensando numa população que é minoria? Então, na verdade, mesmo dentro do Ministério, a gente tem mais perguntas que respostas, e para cada solução existe um problema, ou seja, é algo complicado de avançar. Mas eu acho, Gleisiane, que é muito importante, ou seja, fazer que a gente tenha mais dados dessa população, seja epidemiologicamente, seja georreferenciando onde eles estão, seja pensando de que maneira eu posso garantir, né, assim, o que eu vou fazer para garantir que eles tenham acesso, pensando até que, se eu não garantir o acesso, eles podem ser um problema para a minha própria população, ou seja, se eu não conseguir vaciná-los, pode ser que eles tenham, ou seja, então, na verdade, garantir o acesso, mas também pensando na gente, né? Ou seja, a ideia mas embora eu não goste muito dessa visão norte-americana desse excesso de monitoramento, de vê-lo só como um vetor de doença. Na verdade, a gente tem que pensar que se o Estado brasileiro deu para eles o status de refúgio, ele é alguém que está sendo guardado pelo Estado, ele tem garantido o acesso à saúde. Perfeito. E aí, pessoal, mais alguma questão? Vocês têm experiência aí no município de vocês, no trabalho de vocês aí com esse tema? Esse é um tema que acaba merecendo destaque, né? Porque na prática esses imigrantes vão vir, vão se adaptar, vão ocupar espaços e se não tiver planejamento, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Então achei bacana a relevância do tema. Total, assim, né? E a ideia é que eles realmente consigam, né, se cadastrar como família, e eles tenham que, enfim, que eles tenham que sejam mais um brasileiro, né? Ou seja, mais o refugiado deveria ser cuidado como todo brasileiro, né? Pensando que eles são pessoas humildes, que vieram com problemas mentais, né? Ou seja, com problemas psicológicos, às vezes, né, os que vieram fugidos de guerra, ou que vieram, deixaram metade da família lá, ou viram gente morrer, ou seja, né? É gente que vem para cá. E pensar, eu acho que é outra coisa que a gente não pensa, assim, né? Para virar italiano, eu fui para Itália, fiquei lá 2 meses, sei lá. E aí eu contratei uma empresa sei lá, que alugava apartamento. Só que eu cheguei um dia depois e ele foi comigo numa filinha para eu pegar um carimbo. E aí tinham vários paquistaneses, assim, uma cara meio oriente, assim, meio sudeste asiático, assim, e 3 negros na fila. E aí os italianos fazem uma diferença, né? Na verdade, eu que tenho ascendência italiana podia pedir a cidadania, e eles que não tinham não. E aí o cara né, falou para mim assim, o cara da empresa: você é muito diferente deles, porque você tem ascendência italiana e eles não. E aí eu olhei pro cara e falei: ué, mas você sabia que meu avô é eles no passado? Porque meu avô, com fome, saiu da Itália para procurar melhores lugares, ou seja, na verdade, depois a coisa vai mudar, né? Então, na verdade, igual a gente tem um montão de nacionalidades né, que constituíram o Brasil, né? Seja de africanos, de italianos, de alemães, de portugueses e de espanhóis,
na verdade, as migrações vão, né? E a gente vai ter, com mudanças climáticas e com, sei lá, mais terremotos e mais conflitos, cada vez mais. É por isso que eu acho também esse tema tende a crescer, porque a gente vai ver cada dia mais o aumento desse fluxo, né? A gente vai ter que dar conta de responder, minimamente. Eu achei bacana o seu comentário, porque, perdão, acho que interrompi alguém. Em alguns momentos, o Brasil adota discursos que não são os mais adequados para ele, né? Como você bem mencionou. Então, a gente é um país com extensões continentais, que consegue acolher essas pessoas, consegue dar dignidade para elas, consegue dar um espaço para elas, só que elas precisam ter um direcionamento. Elas não podem chegar e descobrir esse caminho sozinhas, porque é muito mais árduo. E pelo menos aqui em Curitiba, que é de onde eu sou, a gente tem uma imigração muito grande de haitianos e venezuelanos, e esse processo é muito mais sofrido, né, descoberto sozinho, porque envolve um começo muito difícil. Eu tenho uma familiar muito próxima que trabalha na área da educação, e o que ela relata é isso. Então, são mães que às vezes vêm fugidas até da própria família, e um sofrimento muito grande até descobrir o básico: acesso a uma escola para criança, uma saúde contínua, né, uma assistência contínua. E moradia, então, é um assunto que, basicamente, elas acabam se conectando com o seu sagrado. É, sobre esse tema dos direitos, né? Ou seja, o que tem direito, eu acho, por exemplo, não sei se é fácil, mas isso eu acho que é algo factível de pensar, por exemplo, talvez numa cartilha, né? Ou seja, pensar que talvez eles cheguem sem celular, mas que tem, por exemplo, você tem direito à escola, você tem direito ao SUS, o SUS, ou seja, procure uma unidade básica de saúde perto da sua casa. Daí a gente traduzir, gente, em francês, inglês, peça, espanhol, e fazer uma cartilhazinha e deixar ali junto com a Polícia Federal. Ou seja, isso eu acho que é algo que é factível e que a gente se perde na burocracia, ou seja, quem vai traduzir, quem vai pagar, o que tem que entrar. Desde que a gente começou o grupo, muitas vezes existia o grupo de que vamos esperar a política ser feita, e outros falavam assim, mas não, gente, a gente tem que, na verdade, a política vai ser feita, mas a migração está acontecendo. Vamos preparar essa cartilha, depois a gente vai aprimorando. Mas daí a gente imprime um negócio que não dá certo. Gente, se a gente parar para pensar que vai ser a melhor cartilha, a gente vai deixar que a gente não seja atendida porque a gente não fez uma ótima cartilha. Vamos fazer uma boa, entendeu? Vamos fazer como dá, entendeu? Vamos aproveitar o Acnur, a OIM, que querem apoiar, que podem traduzir, e não deixar na mão deles, porque eles têm cartilhas, né? De um montão de coisas. E aí fica assim, às vezes passando uma informação ou pela metade, ou faltando, porque a coordenação, se já é difícil a coordenação com as secretarias dentro do Ministério, imagina essa coordenação com mais dois organismos internacionais que de alguma maneira se rivalizam, né? Porque eles têm, né? Ou seja, eles atendem públicos parecidos e aí vira um pouco de guerra às vezes, né? Então, enfim, né? E vaidades, enfim. Realmente é um tema muito interessante, eu acho, de como tentar resolver esses gargalos. Rafael, também acho super pontual essas observações. Nós também temos um projeto social lá na Univangélica, onde eu dou aula lá em Anápolis, também é um ponto com muitos refugiados haitianos e venezuelanos também, assim como Curitiba, como o Lucas falou, e no Brasil inteiro, né? A gente tem esses dois segmentos com a presença bem marcante. A gente não tem afegão aqui, mas tem todo um trabalho, né, de regularização dessa documentação. A gente faz isso no núcleo de prática jurídica também, e aí atende os meninos da medicina, faz o levantamento, né, faz a vacinação e tudo mais. Mas você traz algo que é básico, né, e é um problema até das nossas políticas públicas comuns. Por exemplo, eu dou aula no município do interior do estado de Goiás, né, na Universidade Estadual. E aí, sempre que eu vou falar de direito da saúde, é muito comum quando eu vou elencar programas, vou falar lá do farmácia popular, né, que você vai lá na farmácia e retira o medicamento de graça, os próprios brasileiros não sabem, né?
Então, é uma realidade que impacta na própria população, muitas vezes, né? Então, imagina isso chegar na população migrante. E aí, é algo que sempre foi... A gente tem que voltar no básico, né? E você falou isso aí da sua experiência lá na Itália, né? Quando teve esse fluxo aumentou lá em Pacaraima, né? Isso foi pré-pandemia, se eu não me engano, né? Foi de 2018, por ali. E aí, todas as aulas que eu dava, né, na pós-graduação, todos questionavam, falavam, professor, mas isso é um absurdo, né? Como que o Brasil vai atender, né, esse segmento populacional que está vindo lá, está superlotando o SUS, e não consegue nem atender os brasileiros? Aí eu devolvo a pergunta, né? Quem garante que os brasileiros de amanhã não seremos amanhã não seremos nós passando pela fronteira e pedindo atendimento no outro país, né? Então é a ideia da universalidade como uma característica de direito humano, né? E essa a gente já alcançou no nosso SUS, né? A ideia da universalidade. Eu vou até deixar aqui no chat, eu acho interessante para que os colegas leiam, é o voto do Marco Aurélio no tema 173 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que fala justamente do direito dos estrangeiros de acesso aos benefícios da assistência social. E ele fala de forma bastante detalhada sobre a ideia da universalidade no SUS, que tem uma peculiaridade bem interessante, que não exige reciprocidade, né? Não tem reciprocidade. Então, um norte-americano que vier aqui, eventualmente, vai ser atendido no SUS e o brasileiro não vai ter atendimento lá, não, né? Essa é a ideia da universalidade enquanto um elemento, enquanto um pilar, um alicerce fundamental de direito humano. Então, eu acho que cabe a gente entender toda essa política nacional, né, dentro da perspectiva dos direitos humanos, que é justamente o papel da nova lei de imigração também, né? A nova lei de imigração, ela veio substituindo o Estatuto do Estrangeiro justamente para romper com essa ideia do estrangeiro como um elemento nocivo, né, à segurança nacional, para dar esse viés, esse olhar de direitos humanos, tá? Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar dessa perspectiva também, né? Quem sabe amanhã não seremos nós, né? Isso mesmo. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Vamos aí aproveitar a presença aqui do Rafael para a gente tirar as dúvidas. Gleise Ellen está com a mão levantada. Ela deu uma palminha, ela bateu uma palminha para você, para o Jordão e para você. Rafael, a gente tem um combinado aqui com os participantes, né, que ao final do semestre eles podem escrever um artigo de reflexão, um artigo de opinião sobre um dos temas que a gente discutiu aqui, né? Inclusive te convido, se você tiver artigos e quiser trazer para a gente, publicar na Domingueira, se você quiser aproveitar essa oportunidade aí, não precisa ser artigo inédito, tá? A Domingueira republica artigos que a gente indica lá. Então, se você quiser compartilhar algum artigo que você fez para o Jota, enfim, coisas suas aí, você tem interesse em trazer aqui para a Domingueira do IDISA, a gente tem uma mala direta bem grande, assim, fica no site do IDISA, a gente envia essa mala esses artigos pelas redes sociais, né? E aí, assim, queria saber de você, quais seriam, assim, alguns temas interessantes para os alunos pesquisarem aí, de repente, quem tiver interesse em escrever sobre saúde global, né? Porque eu não te fiz essa pergunta na primeira vez que você veio, ou efetivamente uma política pública aí, ou, enfim, a saúde do imigrante, do refugiado no SUS. O que você acha? Eu acho que temas quentes desse ano, acho que interessante, talvez, para olhar. O protocolo de Cartagena, na verdade, Cartagena é uma cidade na Colômbia, e há 40 anos foi assinado um protocolo que cuida de refugiados. Então, a gente já está no Cartagena mais 40, que agora é do Chile. E, na verdade, eles fizeram consultas regionais sobre como trabalhar com migrantes, ou seja, quais eram os gargalos. Então, por exemplo, eles discutiram alguns temas específicos e na consulta de Brasília saiu saúde. Então, talvez ler um pouco sobre como foi a consulta em Brasília, de Cartagena mais 40, talvez possa ser interessante. Mas o mais interessante é que, mesmo discutindo saúde, o MRE, a gente não sabe exatamente, mas o Ministério das Relações Exteriores ou não convidou a saúde, ou a gente não pôde participar, mas eu estava no Ministério da Saúde nessa época,
Não me lembro de ter participado, mas mesmo assim consta a ideia de acesso à saúde de uma maneira um pouco torta, mas consta. No final do ano passado, houve também a Conferência Mundial dos Refugiados, feita pelo Acnur em Genebra, e pela primeira vez, muitos países citaram saúde. A ideia dessa conferência, feita pelo Acnur, é que os países façam um compromisso, que eles se comprometam. Rafael, você ficou sem som. Você falou que os países se comprometam, aí a gente parou de te ouvir. Está me ouvindo bem? Agora sim, não, aconteceu alguma Agora, vez. agora eu estou te Não, ouvindo. alguém ligou e acabou, sei lá, enfim, eu arrumar vai ser mais difícil do que não. Tá. E aí, essa conferência mundial dos refugiados faz com que os países participantes se comprometam a algumas coisas. E a promessa do Brasil é que a gente vai ter a Política Nacional de Saúde. Então, talvez seja interessante também, por exemplo, pensando em refugiados, dar uma olhada sobre como os países. Assim, para ser bem sincero, o site não é tão fácil de entender, então tem que ter muito interesse, porque mesmo eu que tenho interesse, entro no site, não é fácil de achar todos os compromissos dos países, mas essa foi a Conferência Mundial dos Refugiados em que a gente teve mais compromissos ligados à saúde. Então, isso é interessante. Eu acho interessante ver, na verdade, ler ligação entre mudanças climáticas, eventos adversos maiores e migração, né? Acho que a gente vai ter aí com as mudanças climáticas, como a gente mesmo viu no Rio Grande do Sul, o aumento da temperatura, a gente vai ter tanto maiores secas como maiores enchentes, e isso vai gerar maior fluxo de pessoas. Sobre saúde global, bom, daí o Jordão também pode me ajudar, né? Assim, mas acho que a gente pode ler sobre o tratado, né? Quem quiser ler, sei lá, sobre o tratado de pandemias, sobre a revisão do Regulamento Sanitário Internacional, os resultados do G20, né? O Brasil, nesse ano, coordenou, presidiu o G20, então teve muitas, né, em todas as áreas, houve esforços, né? O Ministério da Saúde não foi diferente, também se esforçou bastante, até porque tem um chefe diplomata e era ligado pelo MRE, então houve um esforço bastante importante. E no ano que vem tem BRICS, né? Que é outra configuração regional em que o Brasil participa e que a gente vai ser presidente. Então, com certeza, a pauta de saúde do G20, do BRICS do ano que vem, vai ser algo de interesse, né? Eu diria mais ou menos essas, não sei se Jordão tem mais alguma, mas acho que essas são bastante interessantes para quem quiser. E olha, eu também fico à disposição, se alguém quiser escrever algo sobre migrações, eu topo ajudar. Vou pensar em algo para essa domingueira, mas fiquem à vontade de comunicar comigo caso alguém tenha interesse de escrever ou de contar, não sei, de escrever um pouco sobre como é na sua cidade, não sei. Muito legal, gente. Então, aí fica o convite, Excelente. né? Diga, Jordão. Não, excelente, são esses temas mesmo, né? Eu ia até perguntar, porque está tendo agora uma rodada do Grupo de Saúde do G20, né? E eu ia perguntar para o Rafael se, de alguma forma, essa temática são 4 eixos, né? Que mudanças climáticas, pandemia envolvendo o complexo industrial, né? Medicamentos, Saúde produção em países, digital. saúde digital e eu não lembro o outro. Mas, de Acho alguma que maneira, está discutindo política de imigração, alguma... Não, né? não, não. E mesmo O no G20. regulamento, e mesmo no regulamento sanitário internacional, né, eu acho que muitos dizem que o regulamento sanitário internacional não deu conta durante a pandemia. Eu não acho que não deu conta. O problema é que, para a implementação do regulamento sanitário internacional dos países, os países são obrigados a mostrar o que vem implementando, mas a maioria dos países não mostra, já que é uma autoavaliação.
Então, na verdade, não deu conta porque os países não tinham implementado o que tinha sido combinado. E agora, ou seja, houve o fechamento das fronteiras. O fechamento das fronteiras, teoricamente, é algo para além do regulamento, do regulamento sanitário internacional, mas não houve, nesse novo regulamento, não houve algo falando sobre possível sanção num fechamento de fronteiras, ou seja, não está espelhado, talvez, o fechamento das fronteiras nessas mudanças que foram feitas nos artigos desse novo regulamento. Ou seja, é algo que ainda a pensar se a gente vai estar preparado quando chega outra pandemia, né? Porque se continuar, ou seja, se for dessa maneira de autoavaliação, a gente talvez continue com o mesmo nível de implementação do regulamento, né? Mesmo que ele seja novo. E a história vai se repetindo. Eu queria pontuar que no dia 24 de outubro, semana passada, né, o Conselho Federal da OAB fez uma atividade também, primeira conferência de apoio às políticas públicas de migração do Brasil. Eles fizeram uma atividade lá de 8 horas em Brasília, presencial, mas parece que deixa eu ver, no YouTube do Conselho Federal ficou gravado esse encontro. Eu até vou buscar para ver se eu encontro também, para ver o que a OAB discutiu sobre políticas de imigração, né? Acho que é um tema que está chamando a atenção, inclusive, dos operadores do direito, né? Para o Conselho Federal da OAB pensar num evento com essa temática, né? Acho que é um campo, né, para nós que estudamos direito e tal, que talvez seja interessante se aproximar, né? Em São Paulo tem a ProMigra, né? Que é uma série, é um grupo que começou a partir de vários professores da USP, da São Francisco, e agora já tem uma cara independente e tal. Eles estão sempre lá fazendo uma chamada para operadores do direito voluntários, né, para trabalhar em várias frentes ali na defesa dos direitos de imigrantes, que é bem interessante também. Bom, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais. O pessoal está meio quieto hoje, não sei o que aconteceu. A Gleice Ellen fez uma pergunta no chat. Fez mais uma? Deixa eu ver, ó. Pessoal, olha, eu coloquei aqui no chat, o Jordão colocou, eu coloquei o meu artigo que fala sobre o trânsito, e falando sobre informação, que não é um retrato epidemiológico, mas existe um observatório de migrações que é pago pelo Ministério da Justiça e executado pela Universidade de Brasília, que chama OBMigra. Vocês também podem dar uma olhada, que tem dados mensais são os dados pouco importantes, talvez, para a saúde, mas que mostram quantos entraram, quantos saíram, quanto ganharam status de refugiado, quantos estão empregados, e pelo menos dá para a gente ter uma ideia de números, dá uma ideia de quantos entraram, quantos saíram, né? Esse compromisso entraria nos requisitos da emenda constitucional 45, compromisso de tratado, né? Não, Gleisiane, na verdade, Gleisiane, os compromissos são um acordo de cavalheiros, mas feito entre muitos países, em que os países dizem: eu me comprometo a fazer isso. Claro que não existe nenhuma sanção, então se eu fizer ou se eu não fizer, dá igual, mas de alguma maneira existe, vamos dizer que é feio você prometer e não cumprir, né? Então, na verdade, os países tentam, primeiro, prometer bem pé no chão, né? A gente mesmo lá na saúde, a gente tinha pensado, uma das propostas era que a gente ia colocar refugiados, imigrantes em todos os sistemas, né? A gente lembrou que tinha o DataSUS e a gente falou, melhor não. Ou seja, porque não é algo fácil, ou seja, né? Tem que pensar nos sistemas, onde vai, para fazer o DataSUS, passar, ou seja, isso não seria fácil. Então, a gente pensou que era mais fácil a gente ter uma política pensada e execuível até o próximo Fórum Mundial, mas que, né, ou seja, enfim, é um pouco essa a ideia, né? Pelo menos trazer luz ao problema, que os países possam pensar no que comprometer e que eles trabalhem, só de eles já prometerem, trabalhar na tentativa de conseguir. Claro que todo mundo sabe, né, todo mundo, a grande maioria dos países vai ter interesses a favor, interesses contra, vai ter um congresso que não sei o quê, no meio do caminho muda a gestão, e aí entra um Trump que vai odiar, ou seja, a gente vai ter mudanças, e isso não é diferente dos outros países. Os outros países funcionam muito parecidos ao Brasil, mas existe só essa vontade, menos esse compromisso de
de nacionalmente pensar compromissos ou pensar o que eu posso fazer para incluir esses refugiados, imigrantes na realidade nacional, eu acho que já vale um pouco do esforço. Legal, muito bom. Rafael, eu queria te agradecer, foi muito legal essa conversa, sim, acho que é um tema que eu gosto, me interesso muito, acho que a gente tem uma ideia, né, o povo brasileiro tem um mito, assim, de ser um povo super acolhedor, né, da gente receber super bem o estrangeiro quando está aqui, todo mundo adora, fala super bem, e o SUS é um sistema que abraça e acolhe a todos, né, indiscriminadamente. Então, eu acho que esse tema do imigrante, do refugiado, é um tema que sensibiliza muito, né, porque são pessoas que vêm com uma situação extremamente vulnerável, são vítimas de trabalho indigno, né, são pessoas que passam por situações que eu não consigo nem imaginar, né? Acho que assim, para ter lugar de fala, para falar sobre o que é ser um refugiado, você tem que ter realmente vivido essa situação, porque eu acho que isso não deve ter comparação com nenhuma outra situação, né? Você, enfim, né? E essas coisas que são determinadas, né? Gerações após gerações, ninguém escolhe onde vai nascer, crescer, viver e agora com essas mudanças climáticas todo mundo está sujeito a passar por uma situação dessa, um revés, né? A gente viu acontecer no sul, uma cidade praticamente uma cidade inteira deslocada, né? Para cabanas como essas que estão lá em Pracaia, desculpa, esqueci o nome da cidade em Roraima. Pacaraima. Pacaraima. Pacaraima, isso. As mesmas casinhas, né? Muito similares, né? Então, tá aí, né? Uma coisa que parecia que estava tão distante, né? A gente já está vivendo isso, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa pensar mesmo e muitas cabeças aí para poder contribuir, né? Com o Ministério da Saúde, enfim, com os gestores municipais, nos lugares onde a gente estiver. Então, queria muito te agradecer o seu retorno aqui ao GEADES, né? Mais uma vez, uma apresentação super, super importante, super didática. Essa aula vai ficar gravada lá no canal do IDISA, né? Então, quem quiser revisitar, pegar todas essas dicas sobre os temas para escrita, enfim, o momento cabeção, que são lá os documentários, o livro da Daisy. Então, vai ficar gravado e convido a todos, né, a estar com a gente daqui a um mês. A gente tem mais um encontro que a gente ainda está desenhando, porque foi tudo muito corrido aí entre outubro e novembro, mas espero vocês aí para a próxima e, Rafael, volte sempre que quiser, né? A gente pretende continuar com esse grupo e a gente revisitar esses temas, né? Todo semestre que a gente começa um novo GEADES, a gente tem gente nova, tem gente que já vem de outras turmas, então te convido a voltar sempre que tiver aí uma novidade ou algum tema diferente para falar com a gente, tá bom? Ó, então, eu já Obrigada vou pelo até, seu tempo. já vou até me comprometer, ou seja, eu estou terminando o doutorado e estou fazendo um projeto novo que vai ser justamente as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, quando eu tiver resultados, eu volto aqui para contar para vocês de uma maneira, pelo menos o que eu encontrei, ou de que maneira, né, eu vi depois, enfim. Vamos ver, Não, a gente vai ser combina. ótimo, Eu que agradeço demais vocês pela atenção, agradeço Tarsila e Jordão pelo convite, foi um prazer. Eu acho que nesses momentos são interessantes, né, dessa troca, enfim, eu realmente é algo que eu, né, gosto muito, ou seja, pensar soluções para esses problemas específicos dessas populações. Acho que o Ministério está avançando da maneira que dá, de passinhos curtos, mas eu acho que é assim mesmo, num Brasil tão grande e com tantos outros problemas que acabam mudando, né, o olhar do Ministério, né, mesmo e desde que começou teve epidemia de dengue no Brasil inteiro, depois teve enchente, né? Ou seja, e essas emergências acabam também deslocando também a atenção do Ministério, né? Então a gente também tem que saber que isso acontece. Agora teve eleições municipais, então eu não sei exatamente se as consultas regionais vão continuar, vão deixar para ser feitas no ano que vem, que eu acho que tem mais sentido fazer com um novo gestor, ou seja,
Então, a gente vai fazendo, né, conforme dá nesse Brasilzão enorme aí. Foi um Isso aí. prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, a gente agradece muito, tá? E é isso aí, pessoal. Obrigado, meu Então, querido. uma ótima noite a todos. Fiquem atentos aí aos novos encontros, aos próximos encontros do GEADS. Trabalhem nos artigos, vai ser muito importante para a gente receber esses artigos no final do semestre. A gente gosta de ver a produção de vocês. E a gente se vê na próxima. Uma ótima semana aí de ressaca pós-eleição. Um abraço a todos. Até mais. Ótima noite a Tchau, todos. Até Tchau, boa mais. noite, pessoal. Bom descanso.